Olá pessoal, Shalom, Shalom, estamos aqui de volta com o nosso 6º episódio, graças a Deus. E dessa vez nós vamos falar da Guerra dos 100 Dias com a Lidiane Daiane Martins Leal de Sá. Ela é enfermeira, empresária e também do lar. Então, mas antes eu quero agradecer a Deus e também o meu amor, que está sempre aqui do meu lado, me auxiliando como host. Não é isso, meu amor? Exatamente. Fale alguma coisa para eles. Boa noite, queridos. Esse episódio de hoje está poderoso. Vale a pena ficar aí até o final. É isso aí. E a gente também quer agradecer de uma forma especial aos nossos patrocinadores, né? Aranet Telecom, Sim. pessoa do Rafael e toda a família Aranet que não tem medido esforço para acreditar na gente. Obrigado. Obrigado mesmo. A Íntimos Cosmético, a pessoa do Ezerhal e da Ruth News, que também tem sido gigantes nessa área de cosmético e também agora abrindo a distribuidora Eva para toda a região, Pará, Maranhão, e assim vai. E também a Ótica Vision. A Rose é proprietária da melhor ótica de Araguaína. Se você está precisando de um óculos, tanto de grau quanto de sol, procure a Ótica Vision. Tá bom, pessoal? E o meu querido, meu irmão, meu bração direito, Wilson, que é proprietário da Visão Transportes, a transportadora que encurta o tempo e o espaço e a distância entre as pessoas e aquilo que você quer transportar. E também o design, móveis e decorações com a nossa querida amiga e irmã em Cristo, Débora Verônica, que também é uma gestora de primeira qualidade, que tem sido uma bênção para Araguaína. Essa mulher que eu também quero trazer aqui no nosso podcast, que tem uma história linda, aguerrida, Verdade. né? E Marcos Construtora e Empreendimento, que fica na cidade de Marabá. A vocês, o nosso muito obrigado, porque vocês foram usados por Deus e que acreditaram em nós e também nesse Foxcast. Estamos aqui de volta e hoje queremos apresentar, né, meu amor? Uma amiga, uma irmã, uma companheira, Lidiane Daiane Martins Leal de Sá. Ela é esposa de Sheldon Nogueira Ramos de Sá e também mãe de Samuel, Helena e Gabriela. Até aí tudo bem, né? Depois você vai descobrir por que o nosso sorriso, né? Também ela é enfermeira graduada há 14 anos pela Universidade Estadual do Maranhão, concursada pelo município de Araguaína há 13 anos, lotada no Serviço de Atenção Domiciliar há 9 anos e também fundadora, CEO, proprietária da empresa Laser Ficando. Laser terapeuta, habilitada pela Rames, cursos e pelo método 4K. Legal. Estamos aqui nos nossos estúdios, a nossa irmã, a nossa amiga Lidiane. Bem-vinda, Lidiane. Bem-vinda aos nossos estúdios. Eu já quero começar dizendo o seguinte: por que essa Guerra dos 100 Dias? Que batalha foi essa que você travou, que marcou a sua vida e a vida de todos nós? Boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite. Fico honrada em estar aqui com vocês nessa noite e poder contar um pouco do que a gente viveu, né? Que a gente tem vivido. E a Guerra dos 100 Dias é como você bem disse, né, apóstolo? Foi o período que marcou minha vida, marcou a nossa família e essa marca ela vai ficar para o resto das nossas vidas, né? Eu sempre, desde muito menina, eu sempre quis ser mãe. Era o desejo do meu coração. Eu lembro que o senhor fez uma pergunta para mim uma vez, na igreja, você falou assim: qual o teu maior sonho? E eu falei assim: o meu maior sonho o Senhor já realizou. Porque eu desejava ser mãe, né? Oh. E nesse caminho, eu casei e a gente começou a tentar engravidar e não acontecia, né? Não acontecia. E anualmente eu ia nas consultas de rotina, fazia os exames e aí eu descobri que tinha um problema no útero. E com o tempo foi passando, a princípio não era nada demais, mas o tempo foi passando e eu tentava engravidar, a gente tentava engravidar. E você nunca escondeu isso, né? Não. Foi alvo de oração. Sim. De muita gente. E de muitas. Um sonho mesmo. Verdade.
E não só um sonho, mas eu tinha promessa, Também. né? Que é o mais Além do sonho, importante, uma né? promessa, é. Eu tinha uma promessa. E eu sempre digo que eu me agarrei naquela promessa, porque a gente tinha o diagnóstico contrário, né? Cada vez que eu retornava nos médicos, olha, cada ano que passa tá ficando mais difícil. Eu lembro que uma médica falou assim, olha, você é jovem, uma mulher na tua idade, a gente não espera mais do que 1 ano para ela tentar engravidar. Você tá há 3 anos tentando engravidar e você não consegue. Então, você vai ter que ir para reprodução assistida. Então, assim, todo mundo achava, todo mundo era a mesma coisa. Eu tinha que fazer uma inseminação porque naturalmente eu não ia engravidar, né? Só que eu tinha uma promessa e eu me agarrei naquela promessa que eu tinha, né? Eu acreditei naquilo, eu desejava com todas as minhas forças e a minha esperança estava na promessa que eu tinha recebido. Só que esse processo, ele deixa a gente ansioso, né? Todo mundo que chegava na igreja, todo pastor, todo pregador que vinha de fora, liberava uma palavra. E a gente ficava, né? Acreditando naquilo, mas ao mesmo tempo a gente ficava, meu Deus, quando que vai acontecer? E aconteceu. E eu achava assim, quando a gente descobriu que eu estava grávida, eu achava assim, acabou. O período difícil passou. Mas, na verdade, ali é que começava, né? Quando a gente recebeu a notícia de que eu estava grávida, quando a gente pegou o resultado do exame, que fomos fazer a ultrassom, trigêmeos. Uau. E aí, assim, eu e o Sheldon muito ansiosos, porque era o que a gente sempre quis, o que a gente estava lutando muito tempo, e aí aconteceu. E aí a gente saiu do consultório, a médica falou, ó, não vai fazer a ultrassom agora, você descobriu que tá grávida muito cedo, vai daqui 15 dias. E a gente no dia seguinte estava fazendo a ultrassom. E aí quando eu cheguei lá, e aí várias perguntas, e aí, foi inseminação? O que que aconteceu e tal? Não. Mas por quê? E por que tantas perguntas, né? Até quando ela falou que era uma gestação trigemelar. Engraçado que eu olhava pro Sheldon, ele tava rindo do lado, né? Eu disse assim, eu olhei pra ele, você não entendeu o que foi que ela disse, não? Entendi, Lidinha, é 3. Eu digo, e tu tá sorrindo? Ele ria e chorava ao mesmo tempo, né? A gente levou um tempo para processar essa informação, né? E eu digo que Deus fez muito mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos que Ele poderia fazer, né? E aí, naquele primeiro momento, não, são 3, mas aí já começou a primeira batalha. Porque a médica falou, olha, nenhum ainda tem batimentos cardíacos, o que é compatível com a idade gestacional que você tá. Mas vocês descobriram muito cedo. E isso acontece em muitos casos, mulheres engravidam de gestações múltiplas e perde 1 ou 2 e o teu próprio organismo vai absorver isso. Então, vocês têm que estar preparados para isso. Só que, assim, eu nunca esperava engravidar de 3 crianças, mas a partir do momento que você descobre que está grávida de 3, você quer os 3, né? E a nossa oração naquele momento foi essa. A gente ficou para retornar com 15 dias, para fazer a outra ultrassonografia. E começamos a orar para que Deus mantivesse aqueles 3 embriões ali, que eles tivessem batimentos, que eles se desenvolvessem. E foi isso que aconteceu. E foi uma gestação tranquila, né? Apesar de ser uma gestação de risco, foi uma gestação muito tranquila. Eu não sentia praticamente nada, a não ser aquele, né? Mexia muito e 3 crianças ao mesmo tempo crescendo ali dentro, mas assim... Incrível. É incrível. Uma gestação muito saudável, graças a Deus. Só que a gente sabia que a prematuridade ela era praticamente inevitável. E que a gente ia ter que lidar com isso. E a gente tomou todos os cuidados, foram feitos todos os exames. E a gente esperava o nascimento deles para 34 semanas. Mas esse era o nosso plano, não era o plano do Senhor. Eles nasceram com 31 semanas e 4 dias. Nasceram muito prematuros. Nós estávamos numa ultrassom, o apóstolo, inclusive, estava acompanhando a gente. Verdade. Como Deus faz as coisas perfeitas, né? Eu lembro que o pastor Amilson falou, disse, eu nunca vi uma ultrassom de 3 meninas assim junto, eu quero ir nessa ultrassom. E aí a gente foi,
E quando eu tava fazendo a ultrassom, a minha bolsa rompeu. E eu senti que tinha alguma coisa diferente. E eu falei pra médica, eu falei, doutora, não tá certo. Eu tô o tempo todo como se estivesse com vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, só que é o tempo todo. E eu tô perdendo o líquido. E aí ela me examinou e já... Ali ela disse, não vai mais pra casa, daqui você já vai pra maternidade. Ela já entrou em contato com a minha obstetra. E a gente já foi. Ali na porta da clínica da imagem, o apóstolo abençoou, né? Nos abençoou. E a gente foi pra maternidade, e eles nasceram. E logo no primeiro momento ali do nascimento, a gente já passou por um momento bem difícil, porque a Gabriela não chorou, a Gabriela nasceu bem roxinha, a gente ficou com muito medo de perder ela já naquele momento, né? E ela já foi levada às pressas para a UTI, já foi feito os primeiros cuidados, e ela já foi levada, foi entubada, foi feita uma medicação. E naquele dia que eu vi assim, né? Não vai ser fácil, né? A gente já sabia que não ia ser fácil, mas quando você tá ali dentro, que você vive aquilo ali, é diferente. Né? Eu falei, não vai ser fácil, mas não é impossível, né? E eu sempre pensava assim, se Deus permitiu que isso acontecesse, a gente precisa passar com graça por tudo isso, né? Eu sempre digo que o Samuel representa a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, né? Deus, ele ouviu as minhas orações. Por que eu falo do Samuel? Porque o Samuel, ele foi anunciado. O nome do Samuel não fomos nós que escolhemos, Verdade, né? eu sou testemunha. Na igreja, a pastora Edilene falou, né? O teu Samuel tá chegando. E naquele dia, o nome do Samuel já foi escolhido ali. Tanto que quando a gente ia fazer a ultrassom, que falou assim, é um menino. Eu falei, eu sabia que o Samuel estava aí. Aí ela falou assim, e as outras? Qual o nome? Eu falei, não sei. A gente vai descobrir agora, né? Mas eu digo que ele é a misericórdia do Senhor. E a Helena e a Gabriela representam a graça do Senhor. Né? Amém, que bom. É super abundante, é algo que Deus, ele foi muito generoso, né? E depois daquele primeiro momento, ali na maternidade, com a Gabriela, as coisas foram acontecendo. Quem passa por esse processo, vocês acompanharam isso de perto, né? Com a Rebeca. Aquela vida ali de UTI, ela não é fácil, né? Ainda mais com 3 crianças, né, Lid? Isso, e teve momentos em que, a maior parte, na verdade, dos momentos, eles não podiam ficar juntos, porque cada um evoluía de uma forma diferente. Então, teve momentos em que a Helena estava na UTI, o Samuel e a Gabriela estavam na U5, eu tinha que ir para o banco de leite para tirar o leite, para fornecer para eles. Que luta, né? E foram 46 dias, né, ali dentro da maternidade, nessa rotina. Que luta, hein? O que te fazia você crer que essa guerra seria vencida? A promessa. Agarrada na promessa. A promessa. Eu agarrei na Melhor minha resposta. promessa. Eu confiei. Eu vi esses dias falando que a fé é o que faz a gente acreditar, né? Mas a confiança é o que sustenta a gente. Isso. Né? Porque se a gente não confiar, a nossa fé ela pode ser abalada em algum momento, né? E eu me agarrei na promessa que eu tinha. E eu lembro que a gente, quando passa por certos momentos, não que você passa o tempo todo, que você, às vezes, você não tem altos e baixos. Nesse período, né? Tinha os altos e baixos. E eu falava assim pro Senhor. Eu dizia, Senhor, se tu me permitiu, se tu me deu os 3, agora não me toma mais. Deixa eu cuidar dos 3. Falei, não me toma, eu não aceito que tu leve nenhum deles agora. Deixa eles agora comigo, deixa eu cuidar, né? Eu falava pra ele assim, no dia que eu tava mais, eu falava, eu não te pedi 3, eu te pedi 1. Por que o Senhor me deu 3 para levar algum deles agora? Não, eu quero os 3. Glória a Deus. E era assim que eu orava, né? Eu tomei posse dos meus filhos. Essa foi a palavra que a Sunamita deu para o profeta. Se eu não pedir filho, você veio aqui e me ofereceu um filho. Agora ele está lá, morreu. Agora vá lá e dê um vai. jeito.
Era assim que eu falava. E eu dizia assim, depois eu parava, eu pensava, meu Deus, que audácia minha falar com o Senhor desse jeito, né? Mas a única coisa Mas que é eu fé. tinha, era a única arma que eu tinha naquele momento para lutar, era a minha oração. Lídia, eu gostei da sua resposta. Eu acho interessante. Sempre que eu falo sobre Abraão, em questão da fé, porque todo mundo fala, Abraão entregou Isaac, né? O único filho. Deus havia dado o Isaac como o único filho, né? Mas antes de Deus entregar Isaac, ele também tinha feito uma promessa, não é? Que ele seria pai de multidões. E, e quando Deus pede o filho, que Abraão leva o filho até no Monte Moriá para entregar o único filho para o Senhor, às vezes as pessoas acham que Abraão entregou aquele filho, sabe, só por uma fé sem razão, porque a fé e razão andam juntos, né? Eu creio assim. E ele entrega aquele filho porque havia uma promessa. Então ele cria na aliança que tinha feito também com Deus, né, que tudo que seria de Deus seria dele, tudo que dele seria de Deus. Então, além da promessa, ele tinha uma aliança. Ele entrega esse filho confiado na promessa. Então, eu gostei da sua resposta. E outra coisa Por que isso, eu né? sempre... Você tinha uma promessa. Outra coisa que eu sempre pensava, o tempo todo eu refletia sobre isso, assim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é soberana e ela é melhor do que a minha. Então, Exatamente. ele sabe do futuro, ele sabe o que é melhor. Só que eu não aceitava, eu pensava assim, Deus, mas não tira ele de mim. Eu confiava que a vontade dele era boa, perfeita e agradável, mas todo tempo eu pedia para ele A não primeira deixar. batalha, então, foi com a Helena, Com a Gabriela. com a Gabriela, No nascimento. do nascimento. E aí, com 7 dias de vida, foi a Helena, né? Na O verdade, que aconteceu com a Helena? a Helena, com 3 dias, ela começou a apresentar alguns sintomas. E aí, quando investigaram, ela estava com uma pneumonia. Peraí, você estava no hospital, você deu à Isso. luz, né? 3. Aí a Gabriela, com quantos dias que No nascimento. No nascimento. Ela ficou quantos dias lá? A Gabriela ficou 38 dias. Isso na UTIzinha, né? Não, na UTI ela ficou 8 dias. 8 dias. Da UTI foi para os 5. Tá, mas no hospital, No hospitalizado 38 dias. E a Helena, 46. ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então você tá... E o Samuel? O Samuel ficou 30 dias. Então, o Samuel saiu com 30 dias, Em a primeiro, Gabriela né? com 38 e a Helena com Então- 46. É isso que eu queria entender. É. Queria que as pessoas entendessem isso. Então você deu à luz e só saiu do hospital depois de 46 dias. 46 dias. Só que quando eu saí de um, eu já estava no outro. E cada um passando uma novela. Sim, cada um tinha a sua própria luta, história, né? né? Cada um tinha a sua luta, Dificuldade. porque Meu Deus. a Gabriela foi ali no momento do nascimento. Só que depois que passou aqueles 2, 3 primeiros dias, ela foi embora, assim. Todo dia ela tinha as batalhas dela, mas ela estava indo bem, né? Ela estava no tempo dela se desenvolvendo, ela estava ganhando peso, o pulmãozinho dela maturou, então ela foi indo. Quando passou a fase da Gabriela, aí veio a Helena. Que aí a gente descobriu que a Helena estava com uma pneumonia. Pneumonia. E aí, com 7 dias de vida da Helena, foi o mais difícil. Porque foi o dia que eu acredito... Em todo esse período, tiveram 2 dias que me marcaram muito. Um foi o 7º dia de vida da Helena, né? Vocês acompanharam isso muito de perto, né? E com 7 dias, a Helena, ela ficou muito grave, né? Muito grave, muito grave. A Helena teve que fazer um procedimento, ela entrou em choque, ela teve que ser reanimada, ela teve que tomar sangue, teve que colocar um dreno no pulmão. E eu lembro que naquele dia, na UTI, tinha uma outra criança que também não estava bem. E eles a incubadora da outra criança ficava de frente para a incubadora da Helena. E foi um dia muito tenso, muito tenso. E eu
no período da tarde, 4 horas, a criança que estava em frente à incubadora da Helena teve uma intercorrência. Quando aquela criança teve uma intercorrência, eu liguei pro Sheldon e falei, amor, vem me buscar. Hoje eu não tenho estrutura para ficar aqui, eu não consigo mais. Hoje eu não tenho emocional mais, porque assim, a gente vive ali dentro, o que a gente vive ali dentro é muito intenso. Existe a nossa dor, a nossa luta, mas existe a luta das outras também. Então, eu olhava para aquela criança e eu pensava assim, meu Deus, se fosse eu que estivesse perdendo meu filho naquele momento. E eu olhava para ela e eu posso passar por isso. Eu tenho 3 filhos aqui dentro, eu posso passar por isso. E ele teve uma intercorrência e aí eles pediram para a gente sair, porque a criança também foi reanimada. Eu falei, eu não consigo mais ficar aqui. E aí eu fui para casa, só que quando eu tô em casa o telefone toca. Eu lembro que naquele momento eu falei, eu não vou atender. Eu falei pro Sheldon, eu não vou atender. Amor, não vou. Eles vão me dizer que a Helena partiu e eu não vou suportar. Porque você pensa, sair, ela estava naquele estado, e aí quando você recebe uma ligação, a gente só pensa, né? E ele falou, amor, atende. E aí eu atendi e eles falaram, olha, Jenny, você precisa vir aqui, a Helena vai precisar tomar sangue, a gente precisa fazer uma prova cruzada, eles precisavam coletar sangue meu. E aí eu retornei para a maternidade, coletei o sangue, aí entrei lá na UTI, porque lá a gente tem os pais, a gente tem acesso 24 horas, né? A gente pode passar o tempo todo, transitar o tempo todo lá. Que bom, né? E aí, quando eu entrei, que eu vi a Helena naquela situação, né, a fisionomia, porque eu chegava, quando eu colocava a mão na incubadora, ela agarrava, a mãozinha dela agarrava, que inclusive eu tenho uma foto, né, assim, ela agarrada no meu dedo. E naquele dia ela não esboçava reação nenhuma. Ela tava branquinha, assim, a fisionomia de dor, sabe? Aquela... Eu não aguentava olhar para ela porque parece que eu tava sentindo a dor que ela sentia. Parece que eu tava vendo a minha filha indo embora. Eu tava vendo ela desfalecendo. E aí eu fui para casa e quando eu tava no percurso indo para casa, eu liguei pro apóstolo. Eu falei, apóstolo, minha filha tá morrendo. E eu achava que ela ia morrer naquele dia. E eu tive muito medo. Muito medo. E o apóstolo falou assim, Jane, vai pra casa. Eu vou lá. Toma um banho, janta e me espera que eu vou. E vocês estiveram lá naquele dia, né? Verdade. E a gente sentou, orou. E o apóstolo não sabia de nada do que estava acontecendo com a outra criança. Eu não tinha participado nada da maternidade. Eu só tinha falado do que a gente estava vivendo com a Helena, né? E aí, depois que a gente orou, que a gente conversou, o apóstolo liberou uma palavra e falou, filha, tem um espírito de morte dentro daquela maternidade, dentro daquela UTI, né? E esse espírito de morte, ele quer levar a sua filha, um de seus filhos. Pelo que nós estamos vendo hoje, tudo indica que é a Helena. E a vida da filha de vocês depende hoje de vocês. Vocês vão ter que batalhar pela vida da Helena. E a responsabilidade que foi aquela palavra, né? Demais. A vida da filha de vocês depende de vocês. E aí ele falou mais. Falou que se não fosse a Helena, ia ser uma outra criança. Mas que aquele espírito de morte ia levar uma criança daquela UTI. E aí vocês saíram, acho que já era 1h da manhã, né, de casa. Ele falou, ore o Salmo 18. E a gente tinha preparado o quarto, a gente entrou pro quartinho deles e eu olhava aqueles 3 berços e eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar um daqui? O nosso planejamento, a nossa organização foram para 3 crianças. Como é que nós vamos remodelar? Como é que nós vamos replanejar? Não tem como, né? Não fazia sentido para mim aqui. E aí a gente entrou para dentro daquele quarto e nós oramos. Nós passamos a noite louvando, clamando. Eu tava com os pontos ainda, eu não tinha nem tirado os pontos. Eu tava ainda... Eu não tive, na verdade... Eu não tive descanso, eu não tive repouso. Verdade. Eu não tive esse período, né, que a mulher precisa. Né? Não tive. Eu não tive isso porque eu não tive tempo de viver isso, né?
E a gente batalhou, de fato. A gente travou uma batalha árdua naquela noite. E eu lembro que quando amanheceu o dia, eu falei, Sheldon, eu vou tomar um banho, vou tomar café e eu vou para a maternidade. E aí assim eu fiz. E por mais que a gente acredite, por mais que a gente tenha fé, mas eu cheguei na maternidade achando que poderia acontecer o pior, né? Que eu poderia chegar lá e eles me darem a notícia de que a Helena não tinha resistido. E aí quando eu cheguei, a organização da UTI tinha mudado tudo, os leitos. O leito, a incubadora que a Helena estava, ela tinha sido tirada daquele lugar. E a Helena não estava lá. Então, quando eu cheguei, eu já cheguei com aquele nervosismo, com aquela ânsia. Quando eu cheguei, choque, né? que eu procurei a incubadora da Helena, que eu não vi, eu me desesperei naquele momento. E aí eu lembro que a doutora Iva, quando me viu, ela correu. E ela, calma, Lidiane, tá tudo bem, a Helena tá bem, ela já foi me tranquilizando. Falei, olha, essa noite a gente teve um óbito aqui. A criança que estava na incubadora, de frente à incubadora da Helena, foi a óbito. E a gente precisou reorganizar aqui. Então, assim, eu não agradeci por aquela criança ter morrido. De maneira nenhuma, eu imagino a dor e o sofrimento que aquela mãe viveu. Mas eu glorifiquei o Senhor porque Ele tinha poupado a vida da minha filha, né? E depois disso, ela melhorou, foi passando, ela foi vencendo a pneumonia, mas chegou a sair da UTI, foi para o 5, ficou alguns dias junto com os irmãos, mas com 27 dias de vida, a Helena teve uma outra pneumonia. E eu lembro que eu cheguei lá na maternidade, todo dia de manhãzinha cedo, eu chegava, e aí eu entrava antes deles passarem a visita, e aí eu já observava, porque quando eles passavam a visita, eu já conversava, tirava as dúvidas que precisava. Eu lembro que quando eu cheguei, eles tinham passado a visita mais cedo, porque passa a equipe completa. Quando eu cheguei, aí a médica falou assim, olha, Lidiane, a Helena tá tendo uns episódios de taquicardia, mas a gente tá acompanhando, tá tudo bem. Toda hora uma notícia difícil, né, Lídia? Sim. Esses dias eu tava olhando, apóstola, conversas minha com a minha irmã, sabe? Todo esse período. Todo dia a gente conversava, passava um informativo, o que estava acontecendo. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, como... Se você for ver cada detalhe, cada coisa, era assim, todo dia era um leite que era acrescentado. Eles começaram tomando 2, 3 ml de leite, aí vai evoluindo, e aí daqui a pouco acontecia alguma coisa, volta, dieta zero, aí inicia tudo de novo, né? E assim, eram 3 crianças, então às vezes uma estava regurgitando, a outra estava com a pneumonia, a outra... Então assim, eram 3 crianças lutando pela vida ao mesmo tempo. Com situações, sintomas. E aí, com 27 dias, a Helena começou. E aí eu lembro que eu cheguei, parei em frente à incubadora da Helena e fiquei observando ela. Aí eu fiquei observando. Eu falei, não tá certo. Não tá certo. O que tá acontecendo aqui tem alguma coisa errada. Aí eu chamei a médica. Falei, doutora, não tá certo. A Helena tá sentindo dor. Aí ela falou assim pra mim, mas por que você fala que ela tá sentindo dor? Eu digo, porque eu vi, ela tá sentindo dor. Aí ela disse assim, me fala o que você viu. O que você percebeu? Eu falei, ela sente dor e por causa da dor que ela sente, os batimentos dela aumentam. Meu Deus. Mas eu levo muito em consideração o que as mães me dizem. Porque eu passo a visita. Você passa o tempo aqui com a sua filha. Você tem o instinto de mãe. E Então, vai conhecendo a criança, né? ela falou, você quer que eu peça os exames? Eu falei, quero. Eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Algum motivo tem para a Helena. Ela tá sentindo dor e a gente tem que descobrir o que tá causando essa dor nela. E ela foi, assim, muito rápida, solicitou todos os exames. Era uma sexta-feira. E aí foi identificado que a Helena estava com outra pneumonia. A Helena teve que sair da U5, voltou para a UTI. Então, imagina. Era como se a gente estivesse dando alguns passos para trás, e muitos passos para trás, porque é um caminhar.
E aí ela voltar, era uma nova pneumonia, o que a gente já tinha passado. Então, assim, foi um momento muito tenso. Mas, devido ao fato dela ter sido assistida da forma correta, de ter tido todos os cuidados necessários, ela não ficou tão grave como na primeira pneumonia, né? E aí já entraram com as medicações em tempo oportuno. Só que isso atrasou o processo de saída da Helena, tanto que ela foi a última a sair, né? Uhum. E quando ela voltou para a UTI, ela estava na UTI quando o Samuel teve alta. E aí, com 30 dias, o Samuel foi para casa e ficou na maternidade a Helena e a Gabriela. E aí você não podia ficar em casa para receber Samuel. Era assim, eu busquei, a gente foi, nós buscamos ele e levamos para casa. Mas eu tinha que me dividir É. entre um período com ele em casa e um período com as meninas na maternidade. Que a Gabriela estava lá também. A Gabriela e a Helena. E aí é onde vem o apoio, a importância da gente ter esse suporte, desse apoio. Essa rede de apoio, né? Que Familiar. Que foi fundamental em todo esse processo, né? Minha sogra e a minha mãe, elas foram fundamentais nisso. Demais. Porque eu saía e quem ficava com Samuel em casa era minha mãe e minha sogra, né? Então, o período que eu estava lá, a cabeça estava dividida, mas a confiança que eu tinha nelas me tranquilizava para eu poder ficar o tempo necessário Assistindo com as as meninas. E eu tinha que amamentar ele e tinha que tirar leite para elas também, né? Não. E aí, no meio desse turbilhão de emoções, como é que um organismo produz o leite, né? Já é difícil produzir muitas vezes para uma criança, né? Para 3, então. Então, tinha todas essas questões, né? Não é só o passar por essas lutas, mas, assim, era o dia a dia ali dentro, né? Era colocar a cabeça no lugar, mesmo passando por tudo aquilo ali, e pensar, por eles eu preciso estar bem, porque eles precisam de mim. Né? Eles precisam que eu produza o alimento que eles precisam sentir a minha presença, eles precisam saber que eu estou junto com eles. É tanto que uma das coisas que a gente mais fazia era o canguru, que eles chamam, né? Que coloca eles em contato com a nossa pele, né? E cobre ali, a gente ficava um tempo, todos os dias a gente fazia aquilo ali, porque existem evidências científicas do quanto esse contato pele a pele com a mãe é importante para o desenvolvimento, para a superação deles. Né? É mesmo. E aí, assim a gente foi fazendo. Samuel em casa, Aí ela foi curada da pneumonia. foi. Aí Quem saiu primeiro, a Gabriela ou a Helena? a Gabriela. Gabriela. A Gabriela saiu com 38 dias, né? Samuel saiu com 30, a Gabriela saiu com 38. 8 dias após a Gabriela estava saindo. E aí, com 45 dias de vida, nós estávamos assim, eu pensava assim, gente, eu não acredito, acabou, né? Vai acabar, só falta a Helena. A gente já estava com previsão de alta da Helena. Eu falei, meu Deus, vai acabar. Então, assim, a gente estava ansioso para ter os 3 em casa, porque a gente não sabia o que era ter filhos ainda. Porque eles estavam na maternidade, a gente ia, passava o dia, mas naquele ambiente a gente não ajudava, auxiliava nos cuidados, mas não tinha eles na nossa casa, né? E aí, quando a gente pensou assim, a Helena vai sair. E aí, um dia antes da saída da Helena, o Samuel passou mal. E ele começou a apresentar distensão abdominal, né? A barriguinha bem inchadinha. E aí, ele sentia muita dor, muita dor. E a gente levou ele para o pronto atendimento. E lá do pronto atendimento, ele foi transferido para o hospital municipal. Quer dizer, a Helena, um dia antes de sair, Samuel passa mal e é internado. E aí, mais uma vez, o apóstolo entrou aí, né, apóstolo? 5 horas da manhã, e no momento da transferência, foi o outro dia, eu falo que foram foram os dias mais tensos e mais difíceis que a gente passou, foi esse. O Samuel, ele teve uma enterocolite. E quando a gente chegou no municipal, eu já estava desesperada. O Samuel estava branco. E
E aí eu me desesperei, eu entrei em desespero naquele momento, né? A aflição, ela era muito grande, porque eu via, assim como eu vi no 7º dia, a Helena desfalecendo, eu vi o Samuel. É Uhum. tanto que eu liguei para o apóstolo 5 horas da manhã, eu falei, apóstolo, vem ungir meu filho, vem, me ajuda, vem consagrar meu filho, porque o Samuel vai morrer. Eu via ele desfalecendo. E, e, e assim, Deus é maravilhoso, é tremendo, né? Foi um desespero, foi uma aflição muito grande. Mas Deus vai colocando as pessoas certas no Uhum. momento certo. E aí, as 2 cirurgiãs foram chamadas para avaliar eles. E naquele momento, assim, eu senti uma paz muito grande quando elas chegaram, que elas examinaram, que elas falaram, elas me transmitiram muita segurança, me explicaram tudo que estava acontecendo. E ela, olha, o que o Samuel tem é isso, nós vamos fazer isso. E aí a nossa dúvida passou a ser se o intestino dele havia sido perfurado ou não. Porque se tivesse sido perfurado, tinha que fazer um procedimento cirúrgico, e esse procedimento não fazia aqui em Araguaína, tinha que ir para Palmas para realizar. Mas aí elas fizeram os exames e, para honra e glória do Senhor, não precisou. O intestino dele não foi perfurado, ele foi tratado só com antibióticos. Mas aí ele foi para UTI lá no municipal. Então, nesse dia, eu tinha a Gabriela em casa, o Samuel na UTI do municipal e a Helena lá na U5, lá na maternidade. Se estava difícil dividindo em 2 lugares, naquele dia a gente teve que se 3. dividir em 3. Em algum momento você pensou em desistir dessa guerra? Apóstolo, eu nunca tive essa opção. Não. Eu nunca tive essa opção. Primeiro porque é impossível olhar para aquelas 3 crianças e desistir. E porque era impressionante a força que eles tinham. A luta deles ali, né, a gente via o quanto eu dizia assim, gente, se fosse um adulto, não suportava isso. Uhum. Eram tão pequenos, tão indefesos, mas eram tão fortes ao mesmo tempo, eu não sei explicar. Mas eles passavam uma força tão grande pra gente. Então, assim, você via, o diagnóstico podia ser o pior possível. E quando você chegava, que eu falava, chegava perto deles, assim, da incubadora que falava, que eles sorriam, que eles reconheciam a minha voz, né? Que eles agarravam na minha mão. Então, aquilo ali era o suficiente. Eu não tinha esse direito, né? Amém. Não. Eu não tinha. Eu não tive essa opção. E o Senhor mesmo, não tem outra explicação. É o Senhor que fortalece. É o Senhor. Tinha dias que eu saía dali, eu entrava no banheiro, eu chorava. Dizia, Senhor, me dá forças. Eu preciso ser forte. Eu não conto às vezes que a gente, às vezes, eu questionava, o Senhor falava, por que eu preciso passar por tudo isso, Senhor? Falava, Deus, eles são tão pequenos, eles são tão indefesos. Por que a gente precisa passar? Por que eles precisam passar? Eu falei, Senhor, por que não comigo? Porque a gente viu o sofrimento A deles. fragilidade deles também, né? Você pensa que não vai resistir. Gente, porque na realidade, dar à luz a 3 crianças, só isso já é uma prova muito grande, né? Agora, as 3 crianças passarem pelo Vale da Sombra da Morte, As 3. meu Lídia, Deus. agora eu vejo, especialmente, né, naqueles que professam a fé mesmo. Eu disse isso num podcast aqui para Thaís Moura, né? Que ela, em determinado momento, se questionou por que estava passando por aquilo, né? Queimaram a loja dela, perdeu tudo que tinha. E minha filha passou por isso também, a Rebeca, com o nosso netinho João Manuel. Eles foram para a UTI 12 dias após nascido e eles ficaram 12, né, amor, dias na UTI. 12, 15. Foram 10 dias. 10. Foram. Então, e às vezes ela ficava, por que eu tenho que passar, né? Por isso, mas hoje eu vejo a Rebeca
testemunhando, e a maneira como ela testemunhou, a força que Deus deu para aquela menina foi incrível. E hoje ela compartilha comigo que ela formou um grupo com as mães da UTI e como ela pôde ajudar outras mulheres e acabou que se tornaram amigas, né? Então eu sempre, diante de situações difíceis, eu lembro de 2 Coríntios, né, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz que Deus permite que a gente viva por situações difíceis, dolorosas, para que a gente possa consolar outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas e a gente possa consolá-los com as mesmas consolações que fomos consolados por Deus. Então, é esse o motivo, né? Deus usa aqueles que são seus com a força dele para que a gente fortaleça outros. E é interessante isso, apóstolo, porque assim, quando você fala assim, aqueles que professam a fé, eu tinha uma responsabilidade muito grande ali dentro da maternidade, porque a partir do momento que eu me declarei que eu era cristã, que eu acreditava no Senhor, então aquelas mãezinhas que estavam ali, muitas delas me olhavam com um olhar diferente. E elas questionavam com expectativa, né? E elas questionavam para mim por que de onde eu tirava aquela força que eu tinha, porque elas estavam com um filho ali e eu com 3. Como de onde que eu tirava forças para suportar, né? Uhum. E então eu me sentia muito responsável por isso. É por isso que quando estava muito difícil, eu entrava dentro do banheiro, eu me trancava e eu chorava no banheiro, porque eu pensava assim, eu me cobrava muito, eu dizia assim, eu não posso mostrar minha fragilidade para elas. Só que depois eu entendi que não era bem assim. Uhum. Né? Mas naquele momento eu olhava assim, elas me viam com um olhar diferente e eu me sentia responsável por aquilo que eu ia transmitir para elas. E assim, eu dizia isso para elas todos os dias. Eu dizia, Deus permitiu que a gente estivesse aqui e a gente tem que passar com graça por esse processo. Nós vamos tirar muitas lições daqui, né? Eu dizia Lídia, assim, e diante disso tudo que você está falando, após essa guerra vencida e após esse contato também com essas mães, como você definiria hoje maternidade? Que é ser mãe para você? Neirinha, eu digo que ser mãe, para mim, foi a missão mais linda que o Senhor me entregou. Acho que não existem palavras que definam o amor que a gente sente, os sentimentos que envolvem o maternar, né? Um sorriso, às vezes, do nosso filho, da nossa filha, eles desmontam a gente, né? Então, assim, você passa por tudo isso e olhar eles hoje, assim, vale a pena se perguntar, Lidiane, para ter, você passaria por tudo que você passou, passaria 10 vezes. Quantas vezes fossem necessárias, eu passaria por tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que romantiza muito a maternidade. A maternidade é linda, é maravilhosa, mas é um desafio muito grande. Porque não existe uma receita de bolo. Não existe... Desafio, uma responsabilidade, né? Nossa! E assim, sou mãe do Samuel, da Helena e da Gabriela. Mas ao mesmo tempo prazeroso, né? Sim, muito prazeroso. Mas é um encargo de Deus sobre nós, né? É uma Mulheres. responsabilidade muito grande. Eu não digo que é um peso, não é isso. Mas é um desafio muito grande. Maternar envolve muitas coisas. Se olha uma criança indefesa, você vai ensinar para aquela criança o que ela vai ser. Você vai inculcar na cabeça dela princípios que ela vai levar para o resto da vida. Você vai auxiliar aquela criança nas primeiras escolhas que ela vai fazer, e essas escolhas, elas vão levar essa criança, vão conduzir ela, né, à personalidade, a tudo que aquela criança vai ser quando for adulta. E a presença do pai, da mãe, e o que os pais colocam, né, naquela convivência, o que a gente vai construindo com eles, reflete na vida deles como adulto, para o resto da vida. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que não é só nós. Nós somos usados por Deus, mas que acima de tudo, eles pertencem ao Senhor, e é o Senhor que vai os conduzir, né?
Mas Deus usa a gente. Ele entregou essa missão para nós. E é uma missão Uma missão. linda. É. Mas Um é uma ministério, né, missão. Lídia? Eu digo que é a nossa primeira igreja. Lídia, É um ministério. assim, só para fechar a questão dos 100 dias, Samuel foi para Palmas? Foi. Ele foi operado? Foi. Então, lá E depois você me fale, que a gente tá louco pra gente saber quando é que os três estavam juntos em casa. a primeira vez que os três ficaram juntos em casa, eles tinham 55 dias. Uau. Então, assim, com quase 2 meses, né? Nossa. Foi a primeira vez que nós tivemos nossos 3 filhos em casa. E aí, 55 dias eles estavam ali, os 3, e aí a gente começou com aquela missão de cuidar de 3 crianças, de ter eles em casa, de ter todos aqueles cuidados. Aí ninguém dormia mais, enfim, né? Que todo mundo sabe Mas que não. com alegria, né? Ixi, tava todo mundo satisfeito, era o que a gente queria. E aí, assim, pronto, acabou, agora é só alegria, é só o trabalho de cuidar. E aí, com 15 dias que o Samuel estava em casa, ele começou a apresentar sintomas respiratórios. Outra coisa. Quando ele esteve internado na UTI no municipal, uma bactéria se alojou no pulmão dele. Ah, meu Deus. E aí ele começou a apresentar esses sintomas respiratórios. A gente teve que ficar isolado dentro de casa. Eu fiquei em um quarto com ele. E aí ficava o Sheldon, minha mãe, minha sogra, com as outras 2, porque a gente não sabia até então o que ele tinha. E ele foi internado. E com 7 dias de internação ainda ninguém sabia o que ele tinha. E aí a gente correu atrás, conversei com a médica, conversei com a diretora do hospital, conseguimos autorização para levar ele para fazer uma tomografia. E nessa tomografia foi visto que ele tinha uma massa no pulmão dele, era um abscesso que a gente, na imagem, ela não deixava muito claro, mas tinha uma formação lá dentro do pulmão dele, grande, e que precisava ser retirada, porque aquilo estava E comprometendo. eu estou me lembrando também que ainda uma luta maior ainda, que trazia confusão, né, quanto ao Sim. quadro, porque a gente estava em plena pandemia, né? Sim, Em plena pandemia do Covid. estava iniciando, eram os primeiros, quando isso aconteceu, eram os primeiros casos de Covid. Então, e aí ele com problema no pulmão, podia até Exatamente. pensar que era, né, Covid. E assim, a Helena foi diagnosticada com displasia broncopulmonar. A Helena ficou dependendo do oxigênio por mais de 30 dias, né, antes de sair da maternidade. E aí veio o Samuel também com quadro respiratório e uma pandemia com questões respiratórias explodindo, né? Então, E o fato é que depois de tudo isso a gente teve que tirar, descobrimos o que o Samuel tinha e ele teve que ser retirado daqui de Araguaína para Palmas às pressas. A gente saiu daqui de UTI móvel. Eu tive que deixar as meninas aqui em Araguaína. Então, a primeira separação, assim, elas tinham 2 meses e elas ficaram aqui com minha mãe e minha sogra. E eu e Sheldon, a gente foi para Palmas. E assim, eu queria aproveitar esse momento para falar da importância que foi o apoio do meu esposo, né? Porque assim, eu falei, amor, fica. Eu preciso que você fique aqui com as meninas. Ele falou, não, eu vou com você. Então, assim, ele teve comigo em todo esse processo. Ele foi, assim, Fundamental. nos momentos em que eu fraquejava, nos momentos em que eu ficava mais fragilizada, ele vinha mesmo como aquele bálsamo do Senhor, sabe? Eu tô aqui. Ele sempre dizia assim, a gente junta mais fácil. Amém. E ele disse uma frase que até hoje a gente carrega essa frase. Ninguém fica para trás. Amor, ninguém fica para trás. Uau. Ninguém fica para trás. Isso é uma frase que a gente leva até hoje lá em casa. Ninguém fica para trás. E ele disse, olha, Lidiane, calma, vai ficar tudo bem, as meninas vão ficar bem. E nós vamos para Palmas, eu vou com você, eu não vou te deixar sozinha. Você precisa de apoio, eu vou com você. E a gente foi, nós fomos na UTI móvel, ele veio num carro atrás. Samuel foi submetido ao procedimento cirúrgico, teve que retirar não só aquela massa que estava formada, mas ele teve que tirar uma parte mesmo do pulmão, o lobo inferior por completo. Mas a cirurgia
foi um sucesso, foi difícil, foi outro momento muito tenso. Chegar na porta daquele centro cirúrgico, entregar meu filho, sabia o que ia acontecer, mas Deus, ele é tremendo, ele preparou também aquele ambiente, ele preparou as pessoas, o médico que ia fazer o procedimento foi uma bênção de Deus na nossa vida, então correu tudo da melhor forma possível, a gente ficou ali aquele tempo para que o Samuel se recuperasse, e quando a gente voltou para casa, o Samuel fez 3 meses dentro da UTI lá em Palmas. E aí a gente veio. E aí, por isso que eu falo a Guerra dos 100 dias. Com 100 dias foi quando nós retornamos para casa. E aí eles voltaram a ficar juntos. E para honra e glória do Senhor, a partir daquele dia, as coisas se acalmaram, né? A gente passou a curtir nossos filhos, a viver a nossa maternidade, a nossa paternidade, né, de uma forma mais calma, né, mais tranquila. Lídia, além desse instinto materno, tem uma frase que a minha filha, ela liberou e que eu peguei para mim. Quando uma mãe dá luz, quando uma criança nasce uma leoa. Ou seja, um bebê nasce, mas nasce também uma leoa, que é a mãe, né? Então você contraiu esse instinto materno, mas também eu vejo um tripé aí no seu testemunho de vida. Uma mulher de fé, que se agarrou com Deus, uma mãe com muito amor para superar essas dores, e uma mulher com conhecimento de medicina, conhecimento orgânico, que isso te ajudou demais. É verdade. Que se você não tivesse esse conhecimento também, talvez teria, né, em determinados momentos desesperado. Tu está debaixo de Deus, né? Deus sabe o nosso destino, sabe tudo, mas ajudou demais seu conhecimento. Foi muito importante isso, né, Lídia? Apóstolo, você falou da frase da Rebeca, eu lembrei de uma frase que o senhor me falou, que a força de uma mãe, ela não está no seu físico, isso. Ela está no seu amor. Isso. Né? E o amor, ele é fundamental, né? É ele que nos capacita, é ele que nos faz resiliente, é ele que nos fortalece. Mas eu creio que sim, que o conhecimento, o fato de ser uma profissional da saúde, em alguns momentos ele fez muita diferença porque, assim, alguns detalhes, alguma coisa que a gente percebia, como, por exemplo, no dia que a Helena teve a pneumonia, a segunda pneumonia, que a gente pôde perceber a tempo, né, de perceber o que estava acontecendo, entrar com o tratamento em tempo oportuno. Às vezes, se fosse uma pessoa que não fosse da área da saúde, talvez não tivesse essa percepção e retardasse isso. Com o Samuel também aconteceu isso, né? A gente ali dentro do hospital e não fechava esse diagnóstico, e aí eu chamei a médica, eu falei, olha, não dá para ficar sem diagnóstico. A gente tem que saber, nós estamos perdendo tempo, vamos ver o que a gente pode fazer, e aí, depois que ela falou que precisava da tomografia, a gente foi correr atrás. Então, assim, são detalhes que fizeram muita diferença nesse processo, né? E eu louvo a Deus por isso. Deus, ele é incrível, né? Lá atrás, ele sabia que eu ia precisar ter esse conhecimento para passar por esse processo, que me ajudasse a passar por isso, né? Nossa, Lídia, eu sei que a sua história daria 2, 3 podcasts, né? Verdade. Porque tem muita coisa ainda que nós estamos deixando para trás, né? Mas se eu fosse assim, se você tivesse que mudar seu nome, você teria que mudar seu nome para Ana, né? Porque Ana era estéril, né? E Deus tem um negócio com as mulheres estéreis, né? É verdade. Deus tem um negócio muito especial. Deus escolheu 3 mulheres estéreis para gerar a maior nação do mundo, que é Israel, né? Naquela época. Então, assim, e Deus te escolheu, que era uma mulher estéril. O que você diria para as mulheres estéreis hoje no que diz respeito a ser mãe? Apóstolo, eu disse aqui que eu sempre tive muito desejo de ser mãe. E eu acredito, assim, que muitas mulheres têm esse mesmo desejo. E assim como eu, tinha um diagnóstico contrário. Mas o que eu diria para elas é que elas façam o que eu fiz. Se agarrassem na sua promessa.
no desejo, e não tem o que fazer a não ser orar e se colocar à disposição do Senhor. Porque De confiar, né? confiar, Ok. a fé e a confiança, porque o tempo do Senhor não é o mesmo nosso, né? E se Deus ele tem um propósito com a gente para a maternidade, eu lembro que o Senhor muitas vezes orou no meu ventre e ele dizia, e o Senhor dizia que estava liberando a minha madre. E é isso que nós precisamos. Nós, como mulheres, nós precisamos abençoar a nossa madre e liberar ela para prosperar. Né? E eu fazia muito isso. A gente não tem outro caminho. É a fé e a confiança e orar. Uau. Né? Amém. Não tem outro caminho. Lígia, partindo para o nosso final, eu não posso também deixar de tocar nesse ponto aqui também. E a gente percebe que hoje você também abriu uma empresa, né? Laserficando. Então você é uma laserterapeuta. O que isso tem a ver? Por que a abertura dessa empresa? Eu sei que o dinheiro está difícil, né? E você, com tudo isso aí, mais o Sheldon, sem dinheiro algum, e Deus suprindo. Por isso que eu acredito naquela frase, para onde Deus aponta, ele paga a conta, né? Ele apontou 3 vezes aí. Mas assim, você pode contar um pouco da história da laser terapia aí? Apóstolo, quando o Senhor foi a primeira pessoa a profetizar que eu ia ser mãe. Uhum. E eu lembro que o Senhor falou, minha filha, não tenha medo. Não tenha medo. Deus não dá filhos confiados em pai. Uhum. E a minha sogra, ela teve um sonho. E quando a gente contou esse sonho, o Senhor falou que representava que os nossos 3 filhos, aquelas 3 crianças que eu estava gerando, eles representavam a paz, o amor e a prosperidade. Né? E Eu quando, nem lembrava disso. quando os meninos eles foram crescendo, surgiu a possibilidade de fazer o meu primeiro curso, a minha primeira habilitação em laser terapia. E a primeira motivação foi a questão financeira, né? A gente sabe que a despesa de 3 crianças ela é muito alta, né? E, além de tudo, o tempo que o trabalho, a gente gasta muito tempo. E eu comecei a pensar em empreender, em ter o meu próprio negócio para ter mais tempo para ficar com eles, né? E aí, de repente, apareceu um curso de laser terapia, as colegas no trabalho, vamos, e eu falei, menina, eu vou fazer esse curso. De repente, é uma porta que o Senhor está abrindo e eu não vou perder essa chance. E aí, fiz o primeiro curso. Só que eu fiz aquele primeiro curso, a gente passou a usar esse conhecimento no trabalho, né? Como o apóstolo falou, eu trabalho no SAD há 9 anos, a gente trabalha com lesões, com feridas, e eu passei a trabalhar com o laser lá, mas não ampliei isso para fora. E aquela primeira ideia, ela ficou adormecida. E aí, quando os meninos estavam com 2 aninhos, a gente precisou, a Helena e o Samuel precisaram ser submetidos a procedimento cirúrgico para retirar a amígdala e a adenoide. E no pós-operatório, a médica indicou o laser. Aí, naquele momento, me deu um estalo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo. Eu tenho esse conhecimento. Eu tenho que usar daquilo que eu tenho. Então, assim, foi por causa dos meninos, foi por causa, né, desse pós-operatório com eles, que Deus me despertou. E Deus colocou esse sonho no meu coração. E eu comecei a orar, e aí veio a campanha, né, no início do ano, nosso projeto de vida. Fui pegando aquelas palavras e eu fui anotando e eu fui fazendo, eu fui planejando, eu fui orando, eu fui sonhando, assim como cada palavra, cada dia. E eu fui fazendo. E Deus foi abrindo as portas. E aí apareceu o método 4K, que também é uma habilitação, porque eu pensava assim, eu não quero só isso, eu quero fazer algo que me traga um retorno financeiro, mas eu quero fazer algo que de fato impacte a vida das pessoas. Eu quero ser uma profissional que, através da luz que eu vou levar, as pessoas elas sejam curadas, elas sejam restauradas, elas encontrem ali um refrigério, elas fiquem sem dor. Eu queria levar algo a mais para essas pessoas, e o método 4K ele trouxe isso para mim. E que se diga de passagem, é maravilhoso esse método. Eu, particularmente, sou paciente dela e eu quero falar isso. É maravilhoso. Esses dias eu fiquei com um problema no ciático, eu fui curado
com laser, da laserificando, né? Glória a Acho que Deus. foi 2 sessões, né? Foi. Eu fiquei curado. E que coisa maravilhosa. Você tá vendo a inspiração, então? Então tem tudo a ver com os trigêmeos. Quando a gente se torna mãe, eles passam a ser uma motivação. Então, assim, eu tinha que fazer alguma coisa por mim e por eles. E Deus me entregou esse sonho e a gente tá Da caminhando. nossa área também, né, Lidiane? Lid, nós vamos te trazer de volta aqui. Até porque tem uma das 3 crianças que é TEA, né? Tem diagnóstico de Então, autismo. Nós vamos te trazer para nós falar especificamente sobre autismo aqui também, né? Que é um outro conteúdo. Mas assim, nós já estamos partindo para o final, né? Que é muita coisa, né? Eu queria que você falasse suas considerações finais e quero agradecer por você ter compartilhado da sua experiência, da sua vida. Emocionou muito. Cada vez que eu ouço essa história, me emociona. É marcante para mim pessoalmente, né? Então assim, foi uma honra poder a gente ter participado da sua história. Para mim é marcante pela mulher guerreira que ela é, né? Eu já ia falar sobre isso. Lid, você é um ícone, você é uma menina de Deus, mais de fé, que se posicionou em todo tempo firme, uma guerreira de fato. Então, você é exemplo para muitas mães hoje. Sua história vai impactar muitas mulheres, muitas mães, né? Vocês É um são- exemplo, Vocês são um exemplo é pra uma mim. família grandiosa. Você tem muitas qualidades, né? Eu posso te chamar aqui para falar sobre enfermagem, posso te chamar aqui para falar sobre mulher única, posso falar para falar sobre mãe, né? O Sheldon também é um homem de Deus, é um homem Verdade. transformado. Eu sempre digo que a presença do marido, do pai, é fundamental para a existência da família. Principalmente quando é um pai que exerce de fato o sacerdócio dentro Meu do Deus, lar, né? Sheldon Como o meu esposo. realmente é uma referência. Eu quero Exatamente. agradecer a ele. Ele não está aqui porque alguém tem que ficar com as crianças, né? Verdade. Então, mas é um homem de Deus. É um cara maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus, Lidiane, por você ter tirado um pouquinho do tempo para vir aqui, tá? Eu quero que você, então, faça suas considerações e louva a Deus pela sua vida. Não, Eu só tenho a agradecer, né? Pela oportunidade. Eu falei antes de vir pra cá, eu falei pro Sheldon, eu falei, amor, eu não me sinto nem digna de fazer parte de um Que quadro como esse, isso? mas Você é totalmente digna. tem história de sobra. Mas Nossa, assim, eu entendi justamente isso que você falou, apóstolo. Que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, ele tem que trazer cura para outras pessoas. exato. Então, eu tenho que contar a minha história para fortalecer outras mulheres que passam pelo mesmo processo, né? Que existe sim uma luz no fim do túnel, que aquele tempo ali a gente acha que não vai acabar, que não vai passar, que aquele turbilhão de emoções você não vai esperar. Mas assim, hoje eu vou, quando eu sei que alguma mulher está passando, eu converso, eu falo, olha, vai passar. Eu sei que é difícil, eu sei que parece que não vai passar, eu sei que parece que é o fim do mundo, eu sei que parece que você está dentro de um buraco, que você não sabe, mas vai passar. Existe sim uma luz, existe um projeto em tudo isso que você está vivendo, né? Toda luta tem um fim, né? Exatamente. E eu queria, assim, ressaltar uma coisa que foi muito marcante para mim durante todo esse processo. Como eu falei, desde os dias que eu passei ali dentro daquela maternidade, eu me declarei como cristã e eu falei do amor de Deus enquanto eu estava ali. Isso. Mas a palavra do Senhor fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós, eu, meu esposo, nós recebemos um apoio muito grande durante todo esse processo. Então, naquele momento, eu entendi a diferença que é fazer parte de uma congregação, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte de uma igreja, e não só de uma igreja, né, apóstolo? Da nossa igreja, que é uma bênção, né?
A igreja Verdade. Ágape não é por acaso que ela é tida como a igreja do amor. E eu pude provar disso. Eu posso falar que a igreja Ágape é de fato a igreja do amor porque nós recebemos esse amor incondicional durante todo esse processo. E isso fez uma diferença, isso nos fortaleceu, fortaleceu a nossa fé. Eu via muitas mulheres ali dentro desassistidas das famílias, desassistidas da comunidade, mulheres que estavam ali só elas vivendo aquela luta delas. Eu não. Eu fui amparada de todos os lados. Eu tive uma família que me deu todo o apoio. Eu tive uma igreja que foi... A igreja orou sem cessar pelos meus filhos. E assim, Verdade. não tem nada que pague isso. Não tem nada que pague. Então, assim, vale a pena servir a nosso Deus. Vale a pena congregar. Não é à toa que a palavra do Senhor fala que nós precisamos congregar, porque é naquele congregar é que a nossa chama, ela é renovada, a gente é preenchida, a gente é amado, a gente pode amar e derramar amor sobre a vida das outras pessoas. Então eu louvo a Deus pela Igreja Ágape, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu tenho uma gratidão sem tamanho, apóstolo Amilson, apóstola Meire, vocês fizeram parte de todo esse processo, vocês foram fundamentais, né? E eu lembro que teve um dia que eu estava destruída e eu fui lá, cheguei na casa de vocês, eu só queria colo. E vocês literalmente me colocaram no colo e falaram: chora, filha, bota pra fora. E eu chorei, e vocês oraram e eu saí dali renovada. Então, assim, são coisas que não tem nada que pague. Fazer parte do corpo de Cristo foi um diferencial na minha vida, em todo esse processo, né? E, então, assim, eu queria dizer isso para as pessoas. Congreguem, busquem um local onde vocês possam fazer parte de uma família, de uma comunidade, né? de fé, que vai amparar, né? Então, agradecer à igreja por todo esse apoio, agradecer minha família, que foi fundamental nesse processo, né? Tanto a família do meu esposo como a minha família. E agradecer especialmente a vocês, né? Por estarem conosco. A honra é nossa, minha amada. A honra é nossa. Eu até me arrependi por não ter combinado com você, de não ter trazido os trigêmeos, né? Mas, pelo fato do horário, a gente vai ficar para depois. E eu prometo que um dia eu vou entrevistar os três. Vai ser Vou entrevistar maravilhoso, os três. Amém. Essa história, porque os resultados pertencem a Deus e não a nós, né? Se eles estão vivos, é por conta do propósito de Deus, porque o milagre foi você ter gerado e ter dado a luz aos três, mas o grande milagre foi eles terem sobrevivido. É verdade. Que história, né? Tinha uma promessa, né? Tinha uma Que promessa. história, meu Deus. Final de contas. Amém. Pessoal, chegamos no final do nosso episódio de número 6. Tá aí mais uma história de superação contada pela Lidiane, seu marido, e a existência desses trigêmeos maravilhosos. Que coisa linda, né? O mundo precisa conhecer essa história. Eu quero agradecer em especial aos meus patrocinadores que se levantaram para apoiar esse projeto do Foxcast. Visão Transporte, Designs, Móveis e Decorações, Marco Construtora e Empreendimento em Marabá, e também Aranet Telecom, Íntimos Cosméticos e Ótica Vision. Ficamos com Deus, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Lídia, obrigado, Sheldon. Obrigado, meu amor. Deus abençoe a todos. Amém.